Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligastes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos meninos, queridas meninas, adolescentes e jovens, estimados acólitos, gostaria de expressar a minha alegria em poder hoje aqui, entre vocês, de forma festiva, onde vocês se preparam para celebrar a festa do vosso padroeiro, São Tarcísio. A nossa saudação franciscana de paz e bem. Nós podemos nos perguntar, quem era São Tarcísio? Ou melhor dizendo, quem é São Tarcísio em nossa vida? Nós não temos muitas notícias, estamos nos primeiros séculos da história da Igreja, mais precisamente no 3º século. Narra-se que foi um jovem que frequentava as catatumbas de São Calixto, em Roma, e era muito fiel aos seus compromissos cristãos. Amava muito a Eucaristia e, por vários fatores, podemos concluir que provavelmente era um acólito como vocês, um servidor do altar. Aqueles eram anos em que o imperador Valeriano perseguia duramente os cristãos, estes sendo forçados a se reunir em particular, ou por muitas vezes celebrar a missa, ouvir a palavra de Deus às escondidas nas catatumbas. Mesmo neste tempo, continuou, se não foi proibido, a distribuição da Eucaristia aos doentes, de modo especial aos prisioneiros, que cada vez mais esta missão dos acólitos, dos coroinhas, se tornava mais perigosa. Um dia, quando o sacerdote perguntou, como de costume, quem estava disposto a levar a Eucaristia aos outros irmãos e irmãs que aguardavam, o jovem Tarcísio levantou-se e disse: envia-me. Aquele menino parecia demasiado jovem para um serviço tão exigente. Minha juventude, disse Tarcísio, será o melhor refúgio para a Eucaristia.
E ele conseguiu convencer o sacerdote que confiou-lhe o preciosíssimo corpo de Cristo para que ele pudesse levar aos doentes daquele tempo. Tarcísio, lembre-se de que um tesouro celeste é confiado ao seu frágil cuidado, lembrou-lhe o sacerdote. Evite as ruas movimentadas e não esqueça de que as coisas santas não devem ser dadas aos cães e nem as pérolas serem atiradas aos porcos. Guardará com fidelidade e segurança os sagrados mistérios? E Tarcísio respondeu positivamente. Ao longo do caminho, ele encontrou alguns amigos na rua que aproximaram-se dele e pediram para que se juntasse a ele nas brincadeiras. Tarcísio nega, e eles, percebendo que Tarcísio, eles eram pagãos, e percebendo que Tarcísio era cristão, o consideraram suspeito e insistente, e perceberam que portava alguma coisa importante junto ao peito, a qual parecia ter uma importância tremenda. Tentaram tomar de Tarcísio o corpo de Cristo que ele levava, mas não conseguiram. Uma luta muito furiosa se deu, até que Tarcísio foi martirizado ali naquele momento. Meus irmãos e irmãs, quando descobriram que Tarcísio era cristão, eles espancaram, atiraram-lhe pedras, mas ele não cedeu. Ele guardou, ele protegeu o corpo de Cristo. Quando um cristão que praticava a sua fé também às escondidas, encontrando Tarcísio, levou para a igreja para que pudesse ser cuidado, mas ele já chegou sem vida. Ele morreu no ano de 257, no dia 15 de agosto. Queridos irmãos e irmãs, uma bela tradição conta que, quando se procurou o Santíssimo Sacramento, que Tarcísio levava bem guardado, escondido no seu peito, não se encontrou, nem nas mãos, nem em suas vestes. Explica-se que a partícula consagrada, defendida com a vida pelo pequeno mártir, tornara-se carne de sua carne, defendida, formando assim com o seu próprio corpo uma única hóstia imaculada, ofertada a Deus. Interessante quando se procura a hóstia que Tarcísio levava, não se encontra, e torna-se a hóstia e ele, pelo martírio, uma oferenda perfeita a Deus. Caríssimos acólitos, o testemunho de São Tarcísio e esta bela tradição nos ensinam o amor profundo e a grande veneração que devemos ter pela Eucaristia. Devemos ser homens e mulheres da Eucaristia, e mais ainda, devemos nos tornar, nós e a Eucaristia, como nos diz São Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A Eucaristia é um bem precioso, um tesouro cujo valor não se pode medir. É o pão da vida, é o próprio Jesus que se faz alimento, sustento e força para o nosso caminho de cada dia e estrada aberta para a vida eterna. É o maior dom que Jesus nos deixou. Este dom que nós comungamos
através do Cristo Eucarístico, mas também comungamos através da Palavra de Deus e também comungamos no dia a dia, na relação uns com os outros, nos impulsiona a fazer o mesmo que Tarcísio fez, nos compromete com a realidade concreta da nossa vida, nos levando a proteger os perseguidos de hoje. Mas quem são estes perseguidos? Geralmente, as realidades mais empobrecidas, as realidades que lhe foram tirados os direitos. E aí, quando nós acompanhamos através dos meios de comunicação, nós percebemos que o Evangelho cada vez mais nos questiona, mas este questionamento nos leva ao comprometimento sempre de estar em busca da defesa da vida, da defesa dos menos favorecidos, na defesa dos pobres, na defesa da criação, na defesa de todas as espécies de vida. Caros irmãos e irmãs, vocês emprestam para Jesus as suas mãos, o seu pensamento, o seu tempo. Ele não deixará de recompensá-lo, dando-lhes a alegria verdadeira e a felicidade mais plena. São Tarcísio mostra-nos que o amor pode levar até mesmo à entrega da vida por um bem autêntico, pelos menos favorecidos, pelo verdadeiro bem, que é o Senhor, que está presente em nós, na sua palavra, na Eucaristia, pois Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. São Tarcísio, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.